Você conhece alguém que tem o pavio curto ou você sente que explode com facilidade e constantemente está gerando conflitos nos seus relacionamentos? Meu nome é Cristiane Pereira, sou psicóloga aqui na Clínica Casuly e hoje vamos falar sobre o transtorno explosivo intermitente. Pessoas com esse tipo de transtorno têm dificuldade de administrar suas emoções, geralmente explodem com situações totalmente desproporcionais às suas reações. E após essas explosões, essas pessoas se sentem com vergonha ou culpa do que aconteceu. Essas pessoas são vistas como pessoas difíceis, parecem que estão sempre caçando confusão e briga com todo mundo. Elas interpretam as coisas de uma forma totalmente exagerada devido à raiva que ela sente. Então, por ela ter uma visão completamente emocional, ela tende a ter uma interpretação errada de uma situação. Então, essas pessoas gritam, xingam, jogam coisas, quebram coisas, ferem animais, podem até partir para agressão física no momento da raiva. E logo após, vem o sentimento de culpa e de vergonha e arrependimento. É um transtorno mais comum em pessoas do sexo masculino, pode aparecer a partir dos 16 anos e se consolidando o resto da vida, mas também os primeiros sintomas podem aparecer entre os 25 e 35 anos. O transtorno explosivo intermitente, ele também pode aparecer junto com outros transtornos como a depressão, transtorno bipolar e ansiedade, como também o uso prolongado de substâncias podem provocar este tipo de reação. Para a pessoa ser diagnosticada com este transtorno, o psicólogo ou o psiquiatra vai avaliar como é a frequência e a intensidade desses ataques de fúria, pois alguns indivíduos podem realmente ficar com mais raiva do que o normal, do que outras pessoas, mas não significa que elas tenham transtorno. Ela precisa estar classificada no DSM-5 a partir de duas categorias, leves e graves. As categorias leves são ofensas, xingamentos, ataques a objetos e elas devem ocorrer pelo menos 2 vezes na semana durante um período de 3 meses. Já as pertencentes às categorias graves são ataques e destruição de propriedades e lesões graves. E esses ataques devem ocorrer pelo menos 3 vezes no período de 1 ano. E nos dois casos, tanto no leve quanto no grave, as motivações são muito simples, são coisas do cotidiano, coisas superficiais que podem levar a esses ataques de fúria, tanto dos leves quanto dos graves. Existem situações que normalmente qualquer indivíduo sentiria raiva, mas a pessoa que sofre do transtorno explosivo intermitente, geralmente os seus ataques de fúria são injustificáveis, são por coisas muito pequenas, que não correspondem à fúria daquela pessoa. Então, quais são os sintomas de uma pessoa que tem o transtorno explosivo intermitente? São comportamentos reativos, ataques de raiva, agressões físicas e verbais, irritabilidade e impaciência, reações descontroladas que causam danos a objetos, aumento dos batimentos cardíacos, impulsividade, tensão muscular, descontrole emocional, tremores pelo corpo, sudorese, enxaqueca e sentimentos de culpa, vergonha e arrependimento após os ataques. E quais são as causas desse transtorno? Uma das causas seria o fator genético, aquele que é passado de pai para filho, principalmente em famílias com diagnósticos de transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, e de ansiedade generalizada. Fatores ambientais, quando o indivíduo cresce num ambiente onde
as manifestações de raiva, de fúria, onde os pais são agressivos, onde isso é visto como algo normal, provavelmente a pessoa reproduzirá esse comportamento ao longo da sua vida. Fatores biológicos como a falta da produção da serotonina, que é o hormônio da felicidade, e é responsável pela depressão, pode causar também esses ataques de raiva. E quais consequências pode trazer na vida das pessoas? Isso pode trazer conflitos, tanto nas relações familiares quanto nas de amizade, relações profissionais, pois o indivíduo não consegue manter uma postura um pouco mais assertiva, está sempre reagindo na agressividade, no impulso, na raiva, e isso prejudica as relações, e isso pode fazer com que o indivíduo seja isolado, porque as pessoas, por mais que ele reconheça que errou e vai repetindo, as pessoas podem chegar a um ponto de não querer mais se aproximar e acabar isolando essa pessoa. E com isso a pessoa pode ser isolada socialmente, deixando de pertencer a círculos sociais e a conviver com outras pessoas devido ao seu temperamento difícil. Então é importante a pessoa buscar ajuda de um profissional, porque muitas vezes ela não consegue controlar esse impulso da raiva. Quando ela viu, já foi. E para ela é só algo que ela está agindo no piloto automático. Mas não, ela precisa aprender a regular e administrar suas emoções. Ah, Cris, como saber se eu preciso buscar ajuda? Você pode se fazer 3 perguntas. A primeira é: você explode pelo menos 2 vezes na semana? Porque isso já é algum sinal. Não necessariamente do transtorno explosivo intermitente, mas um sinal de alguma condição psicológica que precisa ser avaliada. Você sente que explode por motivos superficiais? Você percebe que os seus ataques de raiva ou fúria são coisas que poderiam ser facilmente resolvidos através de um diálogo? Você costuma xingar e arremessar os objetos durante seus ataques de fúria? Você sente que você fica tão cego de raiva que você quer arremessar, quer jogar as coisas, principalmente em outra pessoa, e não consegue controlar essa raiva? Você sente que está totalmente cego a essa raiva? Então, estes são sinais de que seria interessante você buscar ajuda profissional. E mesmo que você desconfie que você não tenha esse transtorno, mas acha que os seus ataques de raiva e fúria estão exagerados, procure ajuda profissional para você aprender a lidar com as suas emoções. O tratamento é feito a partir do conhecimento desses ataques de raiva, aprender a lidar com as emoções e como administrar elas. Então é importante você buscar ajuda, mesmo se você desconfiar que não tem esse transtorno, porém acha que está exagerando nos seus ataques de raiva. Se você gostou, curte, comenta e compartilhe com quem você acha que possa ajudar. Até o próximo vídeo!